Se a verdadeira morada não é na terra, né, que diz o Evangelho, por que temos que reencarnar? Não podemos evoluir no mundo espiritual? Com vocês. Vamos lá. Pergunta 86 de O Livro dos Espíritos. O verdadeiro é o mundo dos espíritos, é o mundo causal. Esse é o mundo real e verdadeiro. Que o mundo terreno é apenas transitório, ele não tem. Não tem. E nós também sabemos que é possível evoluir no mundo espiritual. Claro que é, porque a gente vê espíritos que chegam assim bem ruinzinhos, como André Luiz, no começo do livro Nosso Lar, ou Camilo Botelho, no começo do livro Memórias de um Suicida, e vermos como que está André Luiz ao final do livro, e como está Camilo Botelho no final do livro também. E muitos outros, né, que melhoram no mundo espiritual, provando que sim, é possível evoluir no mundo espiritual. E aí vem a grande pergunta. Se o mundo real e verdadeiro é lá, se eu posso evoluir lá, por que venho para cá? O lógico seria o seguinte, fica lá, fica lá. Só que nós trazemos muitas coisas que a gente não consegue resolver. Tenha uma história, um casal que tem uma história de muita mágoa dentro deles. Tiveram uma história e tem muita mágoa. No mundo espiritual, eles estão muito machucados. E quando eles se encontram lá, eles se encontram, se perdoam e decidem voltar para viver uma... Se perdoam e decidem que resolveram e querem seguir a vida juntos. Mas a grande pergunta, será que eles se perdoaram mesmo? Será que esse perdão é real? O que existe no fundo do coração dela? O que existe no fundo do coração dele? Eles estão verdadeiramente em paz com a sua consciência? Não dá para saber. Não dá para saber porque o nosso ego nos mente. Estar no mundo espiritual, vendo toda a realidade espiritual, pode nos levar a crer sobre nós coisas que a gente não lembra. Então, a gente acha que já resolveu, mas não resolveu. Não consegue acessar o eu profundo. Eu teria que fazer uma raio-x do meu profundo ser para saber o que tem aqui dentro do meu ser. Eu tenho que ir no fundo do meu eu para que o que está lá dentro venha para fora. E no mundo espiritual, eu vou demorar muito tempo para conseguir fazer isso. Então, existe uma estratégia para fazer isso de maneira mais rápida. Reencarnar. Então, para que a gente reencarna? A gente reencarna para esquecer. Para que, vindo para a Terra, recebendo um corpo grosseiro, por que o corpo é grosseiro? Porque eu preciso esquecer. Então, eu pego esse corpo desse jeitão assim, que é para que a minha memória fique profundamente apagada. E, evidentemente, eu tenho dificuldade de conseguir lembrar tudo que aconteceu no mundo espiritual. Aí, na minha vida aqui como espírito encarnado, eu não lembro o que eu tinha dito lá, mas o que existe na profundeza do meu ser vai sair. Se eles aqui se perdoarem e conseguirem viver em paz, é porque aquela verdade que foi dita lá era real. Então, em uma única encarnação, eu posso tirar a prova real se a gente mudou ou não. Mas eu posso acertar no mundo espiritual de que está tudo legal e, ao virmos para cá, a gente não consegue conviver, revelando que, sim, a gente pensou que tinha resolvido, mas não resolveu. Ainda tem pendência. Então, precisa de novas oportunidades para que a gente consiga resolver os conflitos que a gente ainda traz dentro de nós. Respondendo, se o mundo espiritual é o mundo real e primitivo e o espírito evolui no mundo espiritual, por que reencarnamos? Para saber o que existe de verdade
dentro dos nossos corações. Do lado de lá, eu vou me iludir e pensar que eu já mudei, quando eu posso ter ainda muitas imperfeições morais. Vindo para a Terra, vivendo com as pessoas, com o nível de esquecimento que a reencarnação neste planeta nos promove, nós temos uma boa medida de quem nós somos de fato e o que é que a gente verdadeiramente conseguiu vencer. Nós não temos noção ainda da importância do esquecimento, gente. Quando a gente fala que nós somos espíritos milenares e que nós estamos nos tornando cada vez melhores, significa que se olhar para trás, nós éramos cada vez piores. Nós temos muito do que nos arrepender. Nós temos muito do que nos culpar. Muitas lembranças, nós enquanto espíritos, muitas lembranças do mal que fizemos para nós, que fizemos para os outros. Às vezes, hoje, uma palavra maldita, mal falada, para uma pessoa que a gente ama e que, de repente, no momento de raiva, a gente falou, já é motivo para a gente perder a nossa noite de sono, que a gente carrega a culpa. Por mais que eu peça desculpas, ela nunca mais vai esquecer essa frase, não é isso? Imaginem dramas horríveis que nós trazemos. Vocês não imaginam quantos de nós não suplicamos para renascer, para poder adormecer a nossa memória. E para que a nossa vítima também renasça e adormeça a memória do que nós fizemos para ela. E imploramos para que muitas vezes, no mesmo lar, nós nos reaproximemos para que aquelas mágoas mal resolvidas possam ser resolvidas sob a bênção do esquecimento, gente. E isso é o que está acontecendo toda hora conosco. Às vezes, duas irmãs que não se dão bem, não se confiam, quando criança meio que brigam, mas vão crescendo juntas, participando da vida juntos, daí a pouco estão se amando. Quando essas duas desencarnam, em tese, a vítima e a algoz do passado, elas se olham, vão com o tempo relembrar o que aconteceu, mas vão trazer na memória afetiva o amor que foi reconstruído na existência mais pregressa, mais agora, né? A última existência, né? Mais próxima, que falhou. Isso é extremamente importante. Renascer é um processo de aprendizado, mas é também um processo de cura. A pergunta, a morada verdadeira nossa não é na Terra, então por que reencarnar? Por que ter que melhorar no mundo espiritual? É a mesma coisa que perguntar, a minha morada não é na minha casa, da mãe e do meu pai, então por que eu tenho que ir para o hospital? Por que eu não posso melhorar lá em casa? E é o que a Lara falou, tem doenças que eu melhoro em casa, né? O médico dá um remédio, a gente dá aquele remédio, toma o remédio em casa e fica bom, mas tem coisas que eu preciso me internar. E muitas vezes, às vezes estamos num coma induzido, para poder esperar que o corpo reaja sem muito sofrimento. Né? Então, esse esquecimento é, entre aspas, tá, gente? Um coma induzido que faz com que a gente respire, não sinta a dor da alma que a gente traz, como sentia no mundo espiritual, e consiga partir para a vida, fazendo coisas boas, reaprendendo a nos admirar, nos perdoando e perdoando os outros sem perceber, pelo simples convívio. Tem Muito gente que bem. diz assim, eu queria reencarnar, mas eu queria reencarnar sabendo de tudo. Cara, se for para reencarnar sabendo de tudo, fica logo lá, porque o objetivo é exatamente esquecer. Como é que eu quero vir lembrando? O objetivo é fazer esse esquecimento parcial do ontem para construir uma nova história, né?